Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse podcast, mas hoje estamos aqui com um bom e velho podcast, não tão velho assim, novo, né? Vai ser acho que o sétimo, oitavo episódio, não lembro. E hoje a gente está aqui com uma convidada mais que especial, uma convidada que, ó, nos ajudou bastante no encontro aí. Depois eu vou até tocar nesse assunto aí. Mas hoje estamos com ela, a maravilhosa Luciene Cruz, conhecida como Lu aqui para nós. Lu, fique à vontade, a casa é sua, se apresente aí. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, como ele falou, né? É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade. E é muito bom eu sempre estar testemunhando, poder ter a oportunidade de falar um pouquinho da gente e que a nossa experiência possa servir, né, de bênção na vida de outras pessoas. Aleluia. Antes da gente iniciar, galera, temos que falar dos nossos patrocinadores, né? Aqueles que mantêm o sonho vivo ali, nos ajuda de alguma forma. E para honra e glória de Deus, estamos aqui hoje com eles sempre, a Dream Skate Shop, sempre nos ajudando aí, fortalecendo roupa, peça de skate, tudo que você precisa ali no sua moda streetwear, você encontra lá, certo? E também essas lindas canecas aqui, ó, Vagnarelli Acessórios, Vagnarelli Personalizados. Falei que eu peço perdão para nossa patrocinadora. Fez essas canecas lindas para nós aqui. Você está precisando de caneca, tem agenda, tem um monte de coisa lá bem bacana, personalizado. Todas as informações vai estar aqui na descrição. Então, é isso, certo? Galera, sem mais delongas, hoje tô aqui com a Lu, nossa amiga. Lu, a gente se conhecia meio assim pelos corredores da igreja ali, Sim, mas eu lembro que a gente se conheceu bem assim, foi no Encontro 50, né? sim. O Encontro 50 foi uma coisa que movimentou a igreja e a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu vi que você já tem uma caminhada aqui na igreja. Nos conta um pouco como é que começou, um pouco como é que era a Lu, a Luzinha, quando Sim. pequenininha. Conte um pouco aí para nós, fique à vontade, Lu. A minha caminhada com Deus começou há 26 anos atrás. Já tenho 26 anos de igreja, juntamente com meu esposo. Inclusive, quando a gente chegou a primeira vez, o pastor Paulo nos recepcionou. Era ali na igreja no Cine Santo Antônio. Eu já era casada com meu esposo e a gente já vinha num percurso de grandes problemas. A gente havia casado há mais de 2 anos e meio e a gente já estava com um grande conflito. Mas foi a porta que Deus abriu para a salvação da minha família, né? E a salvação, inclusive, do meu casamento também, na época. Vocês era bem novo assim já. Sim, eu casei com 18 anos e ele com 21. Em seguida, já tive meu primeiro filho, que foi o Lincoln. E nisso, em 2 anos de casados, conflitos pela imaturidade, os problemas que a gente fala que a gente não tem um mapa, né? E nem um. Eu falo que as regras a gente não nasce sabendo. Então, vivendo, a gente, antes de amadurecer, a gente foi passando por problemas que não sabia lidar, né? E eu acredito que muitos casais hoje passam por. Mesmo. E uma coisa que era muito, falo que é um destaque, a gente não conhecia a palavra de Deus. E através desses conflitos, dessa dificuldade de até querer se separar, a gente conseguiu entrar nessa porta, né? Chamada Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi a nossa primeira igreja e única até hoje. Nossa, então assim, você já chegou, você conheceu o Pastor Paulo, então? Sim, e ele nos recepcionou na porta. Caramba. Foi uma benção, inesquecível, inesquecível, um grande paizão, né. E aí você chegou assim, você já tinha algum contato com a igreja ou a quadrangular assim Não, foi foi a o pit primeira, stop, foi foi o a primeiro? primeira. Você já veio aqui, já se encontrou e já Sim, tá a até gente era hoje. de outra religião, a gente inclusive bateu em várias portas, né, para achar a solução do problema, mas o meu amigo é amigo meu e do meu esposo, né, ele fez um convite para ele um dia, falou: "Tô sentindo uma tristeza no seu olhar, tem algo diferente, eu acho que você está precisando conhecer a minha igreja onde eu sirvo". Ele vivia falando, chamando, convidando, mas ele nunca tinha dado atenção.
E, inclusive, meu marido era super contra a igreja Nossa, evangélica. Ele falou que tinha vontade de jogar pedra nas portas. misericórdia. Ele era super revoltado. Então, inclusive, o jovem, era um jovem que o convidou. Ele cantava na banda e ele fez o convite: vai um dia, de chama sua esposa. Eu sei que esse olhar triste que você tá, isso vai acabar. E ele não era de ficar falando, falando, sabe? Ele Ali, era insistindo. Ele entendi. falava por códigos, né? Para a gente, às vezes, não deixar de querer, né? Ter aquela curiosidade. Mas quando nós chegamos ali no fundo do poço, não tinha solução, ele falou: nós batemos em tanta porta. Ah, mais uma, vamos lá, vamos conhecer. Mais um? Não, vamos. Antes da gente continuar, Lu, a gente tem aqui agora nossas queridas, a gente tenta colocar o público para participar conosco, né? Nossos jovens, nosso pessoal que nos assiste aí. Se você quer fazer alguma pergunta para a Lu, quando você vê essa caixinha de pergunta, deixa sua pergunta aí para ela, que ela ela é líder de mulheres, ela vai saber aconselhar muito você, mulher. E, cara, faz aí, moça, faz um menino talvez que quer conquistar aquela sua amada, Uhum, e ela vai verdade. deixar, tenho certeza que ela vai te saber de aconselhar. Fechou? Então é isso. Lu, e como é que foi esse processo? Antes eu não fecho aquela porta ali, não? Tô aberta. Vai lá. Pode passar aqui, é ao vivo e a cores e não tem problema, não. Bem natural. Não, a gente tem que deixar o mais natural Tá possível certo. como se fosse ao vivo. Um dia vai ser ao Sim. vivo ainda, por enquanto. Amém. Mas como é que foi esse processo? Vocês chegaram, o casamento tava meio Mais assim, para lá do que para cá, né? já Como tinha se diz o uma ditado. pessoa, já tinha uma criança ali. O Lincoln tinha quantos Sim, anos? 2 aninhos. O Lincoln é de que idade? Ele vai fazer 28 Ele é anos. um ano mais velho que eu. Ele é de 95. Eu Noventa sou e de cinco. Vai 96. fazer 28. E aí chegou aqui, e aí como é que foi esse processo de adaptação, esse processo num casal, assim? Sim, foi assim super interessante, porque impressionante também. Quando a gente colocou os pés dentro da igreja, e a igreja super lotada, não conhecia ninguém, ninguém sabia da nossa vida. O pastor que estava pregando na época era um pastor internacional, inglês, que estava visitando, juntamente com o pastor Paulo. Ele contou a nossa vida ali no altar inteirinho. Aí eu olhava para ele, ele olhava para mim e falava assim: mas quem falou isso? Então parece que só tava eu e ele dentro daquela igreja, né? Falei, não, não é possível, o que está acontecendo? Aí eu já vi que o Espírito Santo já começou uma forma na nossa vida, foi tudo se transformando. A partir daquele dia até hoje, nós não tiramos o pé da casa do Senhor. O seu esposo já queria tacar pedra, e já pensa Queria. assim, alguém contou minha vida pra ele, né? Já pensa assim, já falou, nossa, Ele eu pensou, não volto meu, nunca mais. não, aí ele ficou super feliz e entusiasmado com todas as novidades, que era muito diferente também a igreja, né? Tinha um perfil, tem um perfil alegre, cantava, batia palmas, e a gente via alegria no olhar das pessoas, Nossa, né? uma quadrangular tem essa Tem. alegria, né? E a palavra de Deus, ela foi fluindo e foi transformando a nossa vida. E em menos de um ano a gente já batizou, aceitamos a Jesus e não queremos largar nunca mais. Foi a transformação para nossa família inteira, E aí o graças seu a casamento Deus. já foi ali, teve acompanhamento, como é que foi assim essa questão? Teve o pastor Paulo, a pastora nunca deixaram de cuidar dos detalhes, né? Sempre observando. O pastor Paulo, ele tinha um radar, eu falo, que era um radar. Ele detectava tudo, ele sabia todos estavam necessitando de alguma coisa e não deixava passar batido. Então, o acolhimento, o amor deles, até hoje eu vejo o cuidado da pastora Miriam com a gente, com os membros, a preocupação, é desde o início. É o Nossa. amor mesmo. Eles viveram e vivem o amor até hoje. E aí, eu até falando em amor, não sei porque alguma coisa veio assim. Vocês entraram, né? Teve esse contato, todo esse processo. E como Sim. é que foi assim? Eu creio que uma das coisas que a gente mais, pelo menos eu, assim, que eu quero, sempre peço para Deus é que a gente realmente retorne ao primeiro amor. Como é que foi essa questão do primeiro amor? Como vocês falaram que vocês não eram da quadrangular, não era da religião cristã e tal. Uhum.
Como é que foi esse primeiro contato com Jesus? Você, seu marido, seu filho, não sei. Uhum. Como é que foi, Lu, para você, assim, esse primeiro contato? Foi surpreendente, porque a gente passou a viver experiências, falo que é o espiritual, né, que a gente não tinha passado ainda. A gente já chegava, já arrepiava dos pés à cabeça. A palavra vinha de encontro ao coração. E a gente passava a entender tantas coisas que estava assim, na frente do nosso nariz e a gente não enxergava. Então eu falo que é o princípio da palavra, que cura, que transforma, que renova. E a gente foi entendendo tudo isso através da Nossa, condução do Espírito Santo, né? Então foi maravilhoso, era muita alegria, e tudo que era feito, era com muito prazer, muito gratificante. Nada forçado, nada com peso, não, não tinha fardo, era não tem tudo, fardo, não tem, tudo né. leve, né? Leve, era natural, era gostoso. Então essa transformação foi, eu falo, foi surpreendente, porque a gente passou a viver coisas que realmente a gente não sabia que existia. E assim, a gente fala muito, ou eu escuto muitas histórias, né, na época. Você foi antes ainda um pouco do cinema, né? Sim. Pouco antes. Uhum, Eles falam que naquela época, não que hoje não tenha, mas naquela época, tipo, era um mover assim. Você presenciou algo assim, naquela época, da época do cinema, ou da época uhum. lá em Minas Gerais? Não, foi ali direto aqui na Diogo Feijó mesmo, Onde que era? Essa daí eu não no Cine conheço. Santo Antônio. Nossa, é. Foi quando eu comecei, foi a primeira porta que a gente entrou. Aí, mas assim, uma história assim que você fala, Fabrício, essa aqui eu tenho que contar, essa Ah, aqui. tem várias, viu, tem várias, de ver pessoas sendo curada, e a gente nunca tinha visto uma pessoa ser batizada no Espírito Santo. Os jovens, eu vi assim, você que lidar com jovens, Sim, e sabe como não é fácil, né, lidar com um ser humano, o complicado, é verdade. normal é complicado, né. Tem que ter muita direção, muita paciência. E eu vi, assim, o trabalho dos líderes, das bandas, era um grupo, assim, bem unido. Não que não seja hoje, mas tinha uma multidão. Tudo que ia fazer era multidão. Os encontros era multidão. Faziam encontros de jovens, os jovens não se importavam de dormir no chão, você entendeu? Era prazeroso de estar junto. Eu lembro que até o pai da Michele Bagnarelli, ele quantas vezes levava jovens, pegava caminhão, colocava todo mundo em cima e era aquela festa, ia para lugares tão difíceis, improváveis, entendeu? Que não tinha conforto nenhum. E ali o poder de Deus caía, acontecia, era pessoa sendo curada, jovem restaurado e sempre em multidão. Então era super maravilhoso de ver o mover de Deus. Nós chegamos bem nessa época. Você participou da questão dos jovens ali, você encontro de Sim, jovens, essas coisas, sim, você foi tudo. porque quando eu entrei, eu comecei a participar, logo eu já fui cuidar do grupo Manancial de coreografia. Ah, ela dançava, gente. É, e a pastora Alessandra foi usada por Deus até através de um sonho que o pastor Paulo tinha de ter um grupo de coreografia na igreja. Não havia, Não não havia tinha? nenhum grupo de coreografia em Franca. O grupo Caramba. Manancial foi o primeiro que deu E existe até abertura. hoje, né? Existe até hoje, a dança tá Caramba, aí para o tá Senhor, aí. né? E a gente começamos com 15 meninas. Eu já era casada, né? Tinha uma criança pequena. A pastora Alessandra me chamou, falou: Lu, você tem habilidade para artes, já tinha participado de um teatro com a Caramba. banda, feito uma apresentação de dança do Espírito Santo. Então, ela falou: então agora é a hora. Eu acho que é a hora de cumprir um sonho que meu pai tinha. Então, monta Nossa. um grupo, vamos fazer uma surpresa no aniversário da minha mãe. E era em julho, uma época muito fria, sabe? E a gente chegou, não tinha nem sapatilha, todas descalças. Eu fiz o vestido de todas, porque eu costurava todas as roupas. Então, selecionei as meninas, nós ensaiamos, saiu assim daquele jeito, mas saiu bonito. A pastora Miri ficou muito emocionada e a partir daquele dia não parou mais. Os grupos de coreografia foram aumentando, foi tomando uma proporção maior que alcançou várias igrejas a ideia, né? O Espírito Santo foi trabalhando na vida de várias jovens. Caramba, eu tô curioso um pouco, assim, porque eu faz 4 anos que eu tô casado.
Você falou muito que Deus restaurou seu casamento, assim. Sim, E como é que foi, assim? Eu gosto de saber porque a gente está lidando muito com jovens casais também, né? também. A gente tá, então hoje, assim, eu falo por conta das mídias sociais, das Uhum. redes sociais, está muito fácil o acesso e para esses casais também está muito fácil para eles acabarem errando ali, contato com a outra pessoa. A gente vê a questão, assim, do adultério crescendo muito isso, Sim. né. E como que vocês, soube lidar com tudo isso, quando vocês estavam com uma crise no seu casamento, Uhum. vocês vieram para a igreja e como é que foi o tratar de Deus com vocês nessa Nesse sabe, sentido. você e seu marido, eu creio que é muito forte isso, né. Uhum. É, realmente, porque a gente veio, igual eu falei, bem imaturo, né? 2 jovens, não sabia nada da vida. E já enfrentando o casamento com regras, tendo que andar correto e às vezes sem ter uma orientação da palavra de Deus, isso para nós foi o mais difícil. Mas como Deus chegou no momento certo, na hora certa, eu acredito que já era um propósito para nós. E hoje, os jovens de hoje que se casam, eles têm um privilégio que na época a gente não teve, de estar conhecendo a palavra de Deus. É. Então, hoje, para um casamento florescer, a aliança se firmar, eu acredito que a primeira coisa é o temor a Deus. Tem É que temer, verdade. tem que temer. Não adianta só participar de uma igreja, dizer que é membro, dizer que vai morar no céu e não teme a Deus. E o temer a Isso Deus é é forte. obedecer, né? É obedecer os princípios da palavra, porque a palavra ela tá aí para ser bússola para nossa vida. E a gente escolhe obedecer. O Senhor não obriga, né? Então, se a gente quer ter uma família abençoada, ter eu falo uma continuação de todo aquele projeto do Senhor lá do início do casamento, eu já passei de 25 anos de casada, já fiz bodas de prata. Você Então não falou bodas de sua prata idade, então fica aí no ar a idade. sim, Não, Fica aí, ó. não tem problema em falar não. Já vou para 28 anos de casada, em outubro, e tenho 2 filhos, porque o Luan ele veio 7 anos depois do Lincoln, né, a gente já estava firme na igreja, graças a Deus. E com isso já tenho uma nora, 2 netos, tá vindo a segunda netinha. Então, assim, é um processo que falar que é fácil, não. Não é porque segue a palavra, a gente está presente, uma vida com Deus, que vai ser fácil, de Não é maneira verdade mesmo. nenhuma. Eu acho que, assim, a dificuldade até aumenta. É desafio todos os dias, todos os dias. Só se você ama a Deus e teme a Deus, você é mais que vencedor, né? E É ter o verdade mesmo. temor a Deus sobre todas as coisas. Eu fico vendo, assim, muitos casais hoje, assim, a gente aconselha alguns casais, assim, mesmo sendo tão novo, assim, porque vai fazer 4 anos que eu e a Monique a gente tá junto casado. E eu falei pra Monique, falei: "Ó, a gente vai passar, a gente passa algumas crises, a gente passa Sim, algumas dificuldades, mas vamos sempre, acho que a sinceridade, a gente ser sincero um com o outro". sim, muito Eu falo até pra importante. gente blindar isso, porque eu vi uma vez um podcast de uma pessoa, de um pastor, ele falou que chegou para a esposa dele e falou: "Vamos blindar nosso casamento nessa questão do adultério, nessa questão da mentira, nessa Uhum. questão da, sabe, de fornicação, essas coisas tudo, Sim, sabe? Vamos blindar nosso casamento". Eu falei: "Vou fazer isso com a Monique também, né?". Porque hoje a gente vê isso. tantas pessoas, né, assim, a gente vê escândalos, né, no casamento. Eu falo, os jovens hoje estão sendo foi tão, chegado com esses escândalos que quando a gente ouve, tipo, uma pessoa como você, que tá casada há muito tempo, eles para eles: "Nossa, 26 anos com uma pessoa, como que dá?". Nossa, como que dá conta, né? Não, aí E hoje falta muito, igual você falou, o relacionamento fiel, que é ter diálogo, compartilhar um com o outro a vida em geral. Não deixar de falar o que não gosta, se acontece algum problema, não deixar de compartilhar um com o outro, porque muitas vezes ou a mulher ou o homem deixa de ter essa intimidade um com o outro, de ser sincero, mesmo de expor as suas dificuldades em qualquer área, atrapalha, traz dificuldade. E ninguém hoje, eu vejo que a geração de hoje que vem por aí, está sendo uma geração mais fraca nesse sentido.
Não né? quer construir família, não quer. Não, não tá querendo dificuldade. A primeira dificuldade, larga a mão, abre mão, não, eu quero, eu nasci é para ser feliz. E Deus, Deus, ele quer que a gente seja feliz, mas a verdadeira felicidade é dentro do princípio da palavra de Deus. Fora Verdade. dela não há felicidade, é ilusão, né? E o mundo oferece essa ilusão. São pratos maravilhosos. Então, hoje, como líder de mulheres, há 2 anos que eu passei a tomar conta dessa área, ainda estou aprendendo, porque eu falo que tudo na vida é um aprendizado e a gente não sabe tudo. Eu tento passar muito para as mulheres essa força de ser sincera, de ter o temor, de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos, de fazer tudo aquilo, de ser a mulher idônea, que é apta, capaz, porque por mais difícil que seja a gente alcançar ser aquela mulher de Provérbios 31, que é a mulher perfeita, é muito difícil, É né? Mas complicado. a gente consegue, com todas as habilidades que o Senhor nos deu. Eu acredito que a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue equilibrar todas as áreas da nossa vida. E a mulher, ela tem essas habilidades dadas por Deus, não é verdade? É. Eu acho a mulher, é um. Eu e a nega, eu chamava de nega, eu e a nega ali, nós, nossa. E o meu esposo, ele comenta muito, tanto para mim, quando a gente vai dar algum testemunho, ele fala: a minha esposa foi forte, porque se não fosse ela no início do nosso casamento, segurar firme, lutar pelo nosso casamento, às vezes a gente não estaria junto. Então a Verdade. mulher tem esse dom. Não é fácil, não é. Não Não é é. fácil, Às vezes imagina. as mulheres acham como uma carga, né? Por que isso? Por que a mulher? Mas a mulher tem essa habilidade. Deus deu esse dom. É, esse mês é o mês, sim, das mães, né? Dois filhos. E a gente, eu gostei de você falando do manancial. Como é que foi assim? Eu fiquei curioso para saber um pouco do começo do manancial, assim, Uhum. de tudo. É, essa adoração que vocês teve, foi um sonho da pastora Alessandra ali, do pastor Paulo. Como é que foi assim, administrar? Você tratava só com meninas, com meninos? Que idade? E qual que era o temor que vocês tinham assim sobre a adoração, dessa forma dessa arte, né, no caso? Sim. Eu falo assim que o manancial nasceu do coração de Deus, porque eu também não tinha nenhuma experiência na área, né? Você Eh, nunca tinha dançado nada assim? não, eu nunca tive aula de dança, preparação e nada. Mas eu vi que foi a condução do Espírito Santo mesmo, porque eu sempre gostei de atuar nessas partes na escola. Eu sempre fazia, mesmo não conhecendo a palavra, eu levava na escola, de 8 anos para frente, eu já fazia apresentação Nossa. com as minhas amigas. Eu catava todo mundo, reunia aquelas meninas ali, eu mandava nelas. Já? Então Ah, eu agora falo eu que sei eu já desde era pequena, mandona assim, ó. desde pequena. Então a gente fazia a festa da primavera, eu preparava arranjo para o cabelo, uma roupinha diferente, e a gente montava passinho, fazia aquela coisa que era sempre, dava um resultado legal. E nisso, a minha mãe é costureira. E como ela era costureira, eu ficava de olho, querendo aprender a fazer roupa. E quando a pastora Alessandra falou, ela falou assim: Lu, mas tem que ser algo autêntico, com pureza, trabalhar na adoração a Deus e principalmente as roupas têm que ser de excelência, tem que ser com bom gosto, toda, eu posso falar, nada de Ah, decote, tudo nada bem de certo, transparência. Então ela foi me orientando também, né? Eu falei assim, então eu vou juntar a fome com a vontade. já tá aí E já, né? dentro da palavra de Deus, a gente sempre estudando a respeito do que era adoração, porque eu acho que para qualquer coisa que você está adorando a Deus, Sim, serviço ao verdade. Senhor tem que ser uma adoração. E eu quis trazer essas meninas para estar orientando dentro da palavra, né? E ensinando elas também a fazer o que é certo, a não mostrar o corpo, a priorizar o valor que cada uma tinha e que a beleza do dom que elas tinham podia ser de excelência para Deus, para adorar o Senhor. Os louvores eram maravilhosos, era um louvor mais bonito que o outro.
Então, as meninas até riam de mim, que às vezes eu chegava, falava assim: "Gente, eu estava lá fazendo almoço, picando um frango, pus o louvor e o louvor já veio toda a coreografia na minha cabeça, passava como um filme, era Nossa, que sensacional". bênção, hein? E a gente já chegava, já montava a coreografia, e em todos os lugares que a gente apresentava, era diferente. Eu via que era o Espírito. E nisso, havia uma disciplina também, né, a gente estudava junto, a gente lia a palavra, a gente orava, eu passava até prova para elas. Caramba, até você É, fazia um discipulado até a tinha mais, que ter um assim. discipulado, porque Vou começar a passar prova para mas vocês. isso era bom. Eu dava um tema, falava: "Vocês têm que estudar essa parte", e cada uma fazia, prova oral para ver se tinham estudado mesmo como que era a mentalidade de cada uma. Então a gente abordava temas e trazia isso para a coreografia. A gente misturava teatro com a dança. Então foi muito maravilhoso, foi maravilhoso. Nossa, E lidava, assim, a idade que você falou, trabalhava mais com as moças mesmo, só de 13 até 18, 19 anos. essas moças hoje elas devem estar tudo grande, assim, né? Sim, hoje na igreja tem mais ou menos 5, 6 meninas da época, né, Nossa. que permaneceram, porque muitas também casaram, tomaram outro em outras igrejas, né. Até a pastora Cláudia Helena, ela foi uma das nossas meninas na Eu não época. conheço. Não Quem que é? conhece? Não, você falou, eu falei: Ela mora "Nossa, a fora, pastora? é Nossa, quem que pastora. é ela?" Era uma gracinha, a gente divertia muito. E era assim, um momento, mesmo momento de adoração, era um lazer e um prazer estar junto, né. Esse momento de comunhão, né, acho E que isso era era muito super importante. comunhão, muito importante. Elas contavam as horas para estar no ensaio, era ensaio 2 vezes na semana, ninguém faltava, tinha compromisso, e a pastora Miriam sempre que precisava chamava, a gente estava pronta, e graças a Deus, foi tudo para honra e glória do Senhor, mas foi muito bom, Nossa, foi uma experiência na vida delas também, até hoje elas falam. caramba, isso é muito importante, né, pra ter cuidado dessas pessoas. É, Lu, quero saber um pouco agora, um pouco seu testemunho de vida, e creio que você deve ter um testemunho muito forte, muito bacana. Não sei por quê, algo tá me falando assim que eu quero saber um pouco assim, porque a gente acredita muito no testemunho. Eu falo para os sim. jovens, semana passada a gente teve um culto assim que foi um culto muito maravilhoso. A gente teve 3 pessoas sendo curadas ali, Hum, uma pessoa sendo do pé, assim, Deus deu certinho o pé, o lado, o pé que era, e a gente orou e ela foi curada ali. E a gente sempre fala para pessoa, tipo, gravar um testemunho, para a gente mostrar para isso para as pessoas, para ver que Deus não morreu, Deus não está morto, Deus ainda está sim, vivo, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo sempre. E a gente quer trazer isso, essa cultura de testemunho muito forte, assim, para quê? Para que as pessoas entendam o que Deus pode fazer na vida, não somente sua, mas também de qualquer pessoa que se disponibilizar a deixar Deus fazer, né? Então, Lu, fique à vontade aí. Aqui, sim. se quiser chorar, a gente pega um paninho, fique à vontade. Sim, a emoção vem à flor da pele sim, porque a gente passa a lembrar tanta coisa, né. De A minha família sempre foi, igual eu te falei, há 26 anos da igreja, e a minha vida é muito em torno da minha família, mas eu tive a minha parte, uma parte que eu falo que Deus tratou e vem tratando isso ainda em mim. E eu tive a minha área profissional, foi a época que eu parei com o Manancial tinha fiquei durante 7 anos na condução, e nisso depois passamos pra Gi, ela deu continuidade, e eu falei: "Senhor, agora o meu momento, eu acho que é viver um pouquinho", aquele pensamento, viver um pouquinho para mim. Vou cuidar da minha parte profissional, realizar um sonho que eu tenho. Montei uma casa de noivas, vestidos de festa, todos confeccionados por mim, porque eu costuro, bordo, crio, sempre tive essa habilidade para esse lado. Nossa, que bacana. Então, eu fiquei mais ou menos, foi de 4 a 6 anos nessa área com loja, mas trabalhando com clientes desde, foi uns 11 anos de costura, Então,
né? Ah, Isso. profissional na área Ah, já. muitas experiências, né? E eu vejo assim que essa escolha posso ter feito na errada, porque ela não fluiu da forma que precisava fluir. Porque até quando eu parei o grupo, falei, não, agora eu vou cuidar de mim, tá? Cuidei das coisas de Deus, agora de mim. Então, eu acho que eu fiz a escolha, né? E nisso veio várias, infelizmente, consequências, né? Eu tive que fechar a loja, parei com tudo. Clientes me procuram até hoje, mas um dia eu orei ao Senhor e falei: Senhor, por quê? Por que que meu sonho não fluiu? Né? Porque todo profissional se preze, ele luta para que aquilo cresça, floresça e permaneça. E no meio do caminho tudo parou. Aí o Senhor falou com a voz maravilhosa dele no meu coração. Não precisava ter abandonado o dom que eu te dei. Não era para parar. Por que parou? Tem aquele louvor que, por que largou a rede, né? É, até dá um negocinho assim, né? Você ouve. Aí eu fiquei um pouco perdida, querendo entender o que estava acontecendo. Foi difícil, foi doído, doloroso, mas eu falei, Senhor, acho que a partir do momento que a pessoa reconhece, vê a grandiosidade de Deus e pede perdão, arrepende de uma atitude, de uma escolha errada, o Senhor é generoso, é maravilhoso, né? Sim. E ele começa a restituir. Então, eu precisava ter amadurecido, primeiramente, para tomar uma decisão dessa, para trabalhar em função de pessoas também, porque servir pessoas também, né? Ter aquele compromisso. E não ter deixado as coisas de Deus. Sempre o Espírito Santo falou: você largou o mais precioso para cuidar de você. Então, eu entendi. Então, é um processo que eu venho passando, doloroso, de entender porque às vezes a gente se cobra. Por que não pode tudo andar alinhadamente? É porque a nossa prioridade está no lugar errado. E eu coloquei a minha prioridade no lugar, entendeu? Então as consequências vieram. Até hoje a gente paga alguma consequência disso. Também, não só por escolha, porque logo veio a pandemia também, muita coisa É aconteceu, verdade. né? Nesse setor foi um setor muito afetado, mas hoje eu vejo que, em primeiro lugar, tem que estar Deus na minha vida. Ele tem o chamado na minha vida, ele tem promessas, não só na minha, mas de todos, né? Principalmente aquele que crê, confia no Senhor, ele tem promessa e vai cumprir. Então, no momento certo, ele já falou, vai restituir, não vai ser da forma que eu penso, vai ser 1000 vezes melhor. E eu acredito, eu creio. É importante que a gente muitas vezes quer colocar as nossas expectativas, né, as nossas prioridades, que nem você Prioridade. falou, e a gente acaba esquecendo que Deus talvez quer fazer algo melhor e a gente acaba É verdade. passando o pé. Eu lembro que você, no dia do encontro 50, acho que você estava curando, não sei, fazendo alguma coisa com uma noiva. É, é. Cara, gente, eu vou dar o vou falar um pouco do Encontro 50 aqui, ó. A Lu nos ajudou demais. Nossa, cara, você, a sua equipe lá, a sua galera lá. E, cara, ela tendo que fazer o negócio, tendo que fazer o seu vestido de noiva lá que você tinha que entregar. E mesmo, ao mesmo tempo, do nada, ela aparecia, já estava lá nos ajudando. E, nossa, se eu sou grato, uma das pessoas é você. Não sei se eu já te Amém. agradeci, mas eu te Não, agradeço aqui agora imagina, por obrigada. tudo que fez no Encontro 50. E como é que foi assim para você? Você já tinha participado de outro Encontro 50 já? Já, esse foi alguns longos anos atrás, né? Com o Boni. O Boni, ele também tomou conta, tomou frente. E ele trouxe essa ideia juntamente com o pastor Paulo, se eu não me engano, na época. Inclusive, desse encontro de 50, um dos frutos que todo mundo conhece é o pastor André, né? Verdade. Doutor André. Então, o encontro dos 50 gerou muita coisa linda na vida de vários jovens. Então, a experiência que a gente passou ali, na época foi no Champanhar, se eu não
Foi perfeito também, maravilhoso. Jovens, estabilizaram sua vida, passaram pela prova de fogo, né, porque o encontro de 50 ele não é como o encontro de jovens comum, ele é um pouco mais puxado, Verdade. É né. 3 dias ali que, 3 nossa, dias, palavra em cima de palavra, e a gente viveu várias experiências, várias experiências. Então, a gente só tem que agradecer de poder estar trabalhando, poder exercer qualquer função que seja. Eu falo que desde lavar um banheiro até você subir no altar e pegar um microfone, o temor, a adoração tem que ser a mesma, é né? verdade. Tem que ser genuíno, tem que ser verdade. Quando a gente entende isso, o Espírito Santo trabalha, porque a gente dá lugar para ele. Então, é importante. Aí você vem agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar servindo em qualquer coisa, e a gente está aí para isso. A equipe do grupo de mulheres é maravilhosa, as mulheres são de excelência, assim, pra trabalhar, todas com amor, regaçam mesmo a manga e vão para cima. Então são mulheres de comprometimento e que querem ali alcançar o alvo para o reino de Deus mesmo. Enquanto 50 a gente teve esse último, né, a gente teve 7 pessoas. Sim, olha Foi que uma lindo. coisa que nossa, o enquanto 50 eu nunca tinha feito um encontro, né, desde Uhum. vai fazer 1 ano e meio, vai fazer completar 2 agora que eu tô no na liderança também. E, nossa, eu falei: "Ah, eu encontro, né, tem que correr atrás". Aquela época eu vi o sobrenatural mesmo, tanto na parte financeira do encontro, como na parte espiritual. É, A gente viu o peso que era. Eu exatamente. lembro que a gente tinha que pegar isso é importante da esposa, né, minha esposa do meu lado, ali, aí no chegou no domingo, né, da gente vir embora, a gente pegou e trouxe acho que umas 6 adolescentes pra cá, e ficou aqui com eles, aí nós foi, falou pra eles tomar banho lá, e Sim, tudo mais, a cuidou gente até o tomou fim. banho lá, e assim, ó, tipo, a igreja nem tinha chegado, aí nem tinha nada, eu estava tipo: "Meu Deus do Cansados. céu". E era uma que nossa, era uma canseira, mas assim, na hora que, na hora do batismo lá em cima eu também fui, né, ver aquelas pessoas batizar, que acho que a minha Canseira, canseira ficou acabou. lá no tanque lá, que eu falei: "Nossa, como que é gratificante". Esse É, ano a gente não sabe se vai ter novamente, creio que acaba tendo, temos surpresas. amém. Mas assim, nossa, foi uma luta. E eu falo igual você também, sentido financeiro, é muito difícil, né. Nossa, Hoje, o mundo, né, não só nós, mas o mundo está passando situação muito complicada financeiramente. E só que a própria pastora Bíblia fala: "Quem está em Cristo não está em crise", é né. verdade. A gente tem que estar sempre nessa esperança e nessa fé. Não deixar de fazer também pelas dificuldades que aparecem, né, porque É Deus verdade honra mesmo. até o fim. Ele levanta pessoas de onde não existe, recursos de onde não tem, mas não deixa da gente passar aquele aperto para poder conseguir chegar no objetivo, né. Nossa, é verdade É mesmo. muito difícil. As pessoas não conhecem os bastidores, Nossa, é, porque o né. pessoal acha que, é Tudo questão lindo. de dinheiro, essas coisas, mas eu senti na pele, eu falo: "Gente, Deus levanta", mas assim, a gente tem que ter uma fé que, nossa, aí depois eu Sobrenatural. perguntei, eu falei assim, né, hoje ele não me respondeu, eu falei: "Deus, por que que tem que ser sempre nos 49 do segundo tempo, gente do céu?". E Nossa, a é, gente, nossa, e faz, e tenta, e não sei o que tem. é Nossa, o dia verdade. lá eu comecei a telefonar pra gente, falar: "Gente, vocês podem me ajudar nisso, né, precisa pagar isso, precisa pagar aquilo". É, E vê, todo mundo acha que fácil. apareceu, assim, Não é, aparece. não. Nossa, ô Lu, faz 2 anos que você tá no de frente com as mulheres, né? Sim. E como é que tá sendo essa experiência de liderar essas mulherada da igreja Ai, tá evangélica sendo muito quadrangular? tá sendo muito bom, mas desafiador no mesmo tempo, né. Imagino. Porque, às vezes, as pessoas olham pra gente, que tá na frente de alguma liderança, com algum cargo, alguma coisa, não vê, cobrança que é, né, espiritual, ali, dia a dia, tanto que a gente tem que buscar, tem que estar preparada, tem que revestir nossa vida para poder suportar. Verdade. Porque hoje, se você não tiver recarregando as suas baterias nos pés do Senhor, você não consegue, para no meio do caminho. Porque é muito mais coisas para te fazer parar do que te fazer prosseguir, né? E Falou a mesmo. gente tem que ter a visão e o Espírito Santo te chamou é para algo desafiador mesmo, né? Que não seria fácil,
mas está sendo maravilhoso. A gente conhece mulheres diferentes todos os dias, tem as dificuldades todos os dias. Tem gente que te dá uma abertura mais fácil para você chegar, para você ter um contato, outras já não. Então, lidar com pessoas, né? Eu falo que é uma arte Caso e é um mesmo. desafio terrível, mas com Deus a gente vence, colocar Ele à frente de todas as coisas, procurar fazer o que é certo. Igual o grupo missionário de mulheres da Quadrangular, ela tem um estatuto, é a palavra certa. O estatuto, que é o regimento a ser seguido, né? E lá já indica todas as funções, de forma que você deve trabalhar, e a gente tem que andar dentro do que é previsto ali, inclusive por obediência também, Sim. né? Por submissão. E eu acho que eu até destaco que é o mais bonito é o cuidado, porque o item que mais chama atenção é a mulher cuidar de outra, Falou, hein? Aí né? você disse. Porque cuidar da mulher, porque a mulher, além dela ter várias habilidades, ser capaz de tantas coisas, ela também é muito bombardeada de a sua vida. Cada fase da mulher é uma fase diferente. E é muitas responsabilidade, muita cobrança, e às vezes sem a direção de Deus, fica difícil, É, mas mesmo. né? Fica difícil. Então, conseguir cuidar dessa mulher, trazê-la para perto e fazer com que ela mantenha a vida dela ali dentro da igreja, trabalhando, direcionando, ensinando, não é fácil. Não é fácil. A gente tem que passar, primeiramente, né, por todos os requisitos, por todo aquele teste, para depois ter propriedade para estar falando também, né? Cuidar das mulheres, assim, deve ser você deve pegar muita coisa. Acho que cada grupo pega um determinado tipo de Pega, problema, assim, né? Mulher pega um, jovens já pega outro, homens pega outro. sim, E sim. qual que é um desafio, assim, que é cuidar das mulheres, assim? Desafio maior é, eu acho que fazer com que elas entendam que hoje a prioridade é a família, é cuidar da sua família, porque muitas, não que seja proibido, que é errado, ter um trabalho fora de casa, mas não abandonar o seu lar, em questão de um sonho, coisa que às vezes eu fiz não por abandonar o meu lar, mas eu deixei de servir as coisas da igreja, o trabalho ao Senhor dentro da igreja por um tempo, para poder cuidar de um sonho, viver algo que eu queria viver. Eu não alinhei todas. Então hoje eu vejo muitos filhos sofrendo, famílias sofrendo por falta da mulher dentro de casa, falta da Nossa, mãe, é né? importante, né? É muito A gente importante. fala muito de paternidade do pai, da questão da mãe também dentro de casa é muito É, importante, né? ela como auxiliadora, ela é atenta a detalhes, coisa que foi dada a ela, né? Como mãe, como esposa, a oração dela como é importante. É professora que E ela é. isso, e trazer a família à mesa, compartilhar, olhar no olhar, reconhecer problemas que os filhos possam ter, porque hoje tudo é tecnologia, é muito fácil, as famílias quase não se reúnem mais. E a mulher ela tem esse papel de trazer a proximidade, né? É Ela verdade. tem que batalhar, dar uns gritos de vez em quando, né? Dar uma de Você doida. vê, nossa, falou assim, eu ouvi minha mãe aqui agora. E no mesmo tempo ter o amor, ser como mulher é dócil, ter a sabedoria, ser uma mulher sábia. Primeiro priorizar a sua família, depois conseguir alinhar as outras coisas. Para mim, eu acho que essa é a maior dificuldade de fazer todas entenderem isso. É, mulherada hoje, assim, a gente vê que elas estão mais independentes, né? Elas estão mais, Muito. assim, questão do sonho. É isso mesmo que você falou, Lu, a família, né? Família. Cultivar a família. Eu vejo pela minha sogra, assim, o tanto que minha sogra faz, assim, aniversário, nem que seja um qualquer, assim, ó, sabe? Ela quer reunir a família. Eu não tinha muito isso comigo, sabe? Eu Uhum, não era muito assim. Depois que eu entrei na família da Monique, assim, eu vi o tanto que isso é importante, o tanto muito. que isso é
Você É, fala, a família tem que ser como mãe de 2 filhos. Como que é essa eu esqueci o nome o Lincoln o e o Luan. Lincoln e o Luan. É, o Lincoln de 28 e o Luan que vai fazer 21 já. Já tá. Já tá bem criadinho, né? E qual que é, assim, esse desafio de você já criado na igreja e trazer os meninos para a igreja, assim, como é que é esse desafio, assim, de uma mãe hoje? É, eu falo que todo dia é uma prova de fogo, né? Principalmente lidar com 3 homens dentro de casa. É meu Nossa, esposo, eram os 2 meninos, não tinha nenhuma menina, depois que chegou a minha nora, né, pra estar completando aí, agora vem a netinha. você deve estar toda É, tem o Miguel também, que é o netinho também, tão querido, mas não é fácil não. Não foi fácil e ainda não é fácil. Eu falo, às vezes a gente tem que dar uma de doida, tem que dar uns gritos, é normal, assim, de mãe é mas graças a Deus eu não posso reclamar, porque meus filhos sempre foram muito obedientes, sabe? Não tiveram momentos de rebeldia. Entendi. Graças a Deus, são 2 personalidades diferentes. O Lincoln e o Luan é a água e o vinho, são opostos, sabe? O Lincoln sempre foi muito extrovertido, fazendo amizade fácil e querendo sair para trabalhar, namorar cedo. Ele sempre foi mais adiantado. Agora, o Luan já é mais quieto, já é mais reservado, já é mais calado. Eu tenho que saber o jeito que fala, as coisas que falam. Ele é um menino muito observador, muito quieto, sabe? Mas, graças a Deus, nenhum dos dois, eu falar, foi difícil ter filho, né? Não, Eles facilitou sua vida. facilitou minha vida, Mesmo com graças os a gritos, Deus. às vezes? É, os gritinhos faz parte, né? E agora, nossa, assim, você já é vó, o Miguel é seu neto, É né? neto. Rapaz, ele é ligado nos 220, aquele menino lá, né? Totalmente. E o tanto que é inteligente. A gente vê as crianças hoje como são, né? Nossa, hoje eles estão. Logo você vai ser pai, você vai Ah, nem ver. me Parece que já fala. nascem, Já já na... ligado na tomada e já conhecedores de várias coisas. Então, é maravilhoso. É experiência que eu falo que todo casal passar. Nossa, Filho é bênção, né? É é, sentar na mesa, é ver eles como campo de lentilhas na nossa vida, que o pastor Paulo vivia falando isso pra nossa. gente. Nossos filhos têm que ser como campos de lentilhas. Eu nunca esqueci isso. Eu sempre oro determinando isso, desde pequenininhos, até a questão de namorada, de esposa, eu já oro desde quando eu estava grávida, eu já oro para minha Já nora, hora. para que seja bênção, Ah, tanto que eu já tenho uma, né, que é já. uma bênção. Então eu só posso glorificar. E a palavra tem poder. A Verdade gente mesmo. tem que Nossa. ter sabedoria Declarar na e vida dos filhos, né? declarar. Declarar. Eu já sou um pai babão, já fico lá conversando. Nós fomos fazer exame esses dias, né? Aí eu vi só um pouquinho assim, né? A médica, nossa, o neném já é bem movimentado. Eu falei, olha lá, já é ligado 300 esse aí já. Nossa, eu fico Isso. babando lá. Falo, nossa, Lu do céu, é bom É demais, lindo. nossa. E eles nascerem assim, no altar do Senhor, é um privilégio maravilhoso. É Sim. algo que a gente não tem como agradecer a Deus. É maravilhoso, é lindo. Já está coberto pela graça do Nossa, é o mais importante, eu Senhor. acho. Ô, Tiago, temos as perguntas aí, Tiago? Como é que estamos aí? Essa é a hora do Tiago. Vem cá, Tiago. Vem cá. Faça a sua pergunta aqui. Vamos ver aqui. Pode? Como você tem sentido a mentalidade da mulher atual? Repete de novo, por favor. Como que você tem sentido a mentalidade da mulher atual? É a questão do que eu falei. A mulher atual de hoje, por querer trazer tanta modernidade, quer seguir a moda, querer viver tudo que o mundo oferece, é um grande risco. Então, essa mentalidade, eu acho que ela precisa ser tratada. A mulher, como ela tem várias habilidades na sua vida e ela é escolhida para algo, para um propósito muito grande, que é lidar com família,
que é trazer vida, né, eu acredito que ela precisa tomar um certo cuidado nas suas escolhas, nas suas prioridades, não deixar de viver o melhor de Deus, porque o Senhor tem o melhor para nós. Só que aprender a detectar isso é em Deus que consegue detectar. Fora dos princípios de Deus, igual eu falei, a gente não vai conseguir. Então, essa mentalidade da mulher, toma cuidado com o feminismo de hoje, traz, eu falo assim, grandes armadilhas para a vida da mulher, né? Fala Deus. É muito complicado. O quê? Mas já. Ó, Lu, como driblar os argumentos de hoje para aconselhar uma mulher com base na palavra? Do argumento, né? Meu corpo, minhas regras, né? Não, É, galera, eu só tô brincando, tá? não, é porque hoje você vai conversar com uma mulher atualizada, moderna, ela já tem a resposta na ponta da língua, né? Mas eu falo que nada supera o conhecimento da palavra de Deus. Nenhuma sabedoria, nenhuma inteligência humana pode superar a palavra de Deus. Se você anda pelos princípios da palavra, é obediente ao que o Senhor mandou, não tem como a sua vida. Então, todo conselho que a gente pode dar, mesmo que tenha algum argumento, é a palavra de Deus que vai superar tudo isso. Porque o meu achar, o meu falar não vai resolver, É verdade. né? Nós temos que ver o que Deus fala a respeito de cada coisa, de cada assunto, de cada pensamento, de cada argumento. O que Deus falar é aquilo. Para mim, eu penso dessa É simples e direto. Deus e Deus. Não tem, Pronto. Não tem para onde correr, não né? tem pra. Porque o ser humano tem muito argumento para tudo, né? Verdade. Quantas vezes a pessoa quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Quer, às vezes, só vem a mim, mas não quer abrir mão de nada. Quer obedecer um princípio que é básico para a sua vida, e lá na frente você vai colher tantas bênçãos, tanta coisa que vai alcançar a sua geração. Então a gente precisa aprender a olhar para a palavra de Deus e dar valor, temer a palavra, porque ela é a bússola, ela é o ensinamento maior para a nossa vida. Não adianta fugir. Falou tudo e mais um pouco ainda. E até você falando dessa questão de sofrer, assim, muitas vezes, né? Eu tava vendo um vídeo e a pessoa fala pro pastor, né? Fala, mas o que adianta? Você tá falando para mim que se eu seguir seu Deus, eu vou sofrer? Aí ele falou, mas eu prefiro sofrer com meu Deus do que sofrer sozinho, igual você tá falando. Certeza. Porque nesse mundo você já tá passando aflição, com Deus ou sem Deus. Sim, E as pessoas acham que com Deus vai ser a mil maravilhas, né? é E desafiante, né? nossa, Às vezes a luta dobra para te testar ali, para ver a sua fidelidade até a que ponto vai, né? E tem um versículo bíblico que eu acho muito maravilhoso. E a nossa vida ela tem que estar em volta disso, porque todo o nosso viver aqui na Terra, tudo aqui é passageiro. Uma hora vai acabar. A palavra de Deus não vai passar. Todas as outras coisas vão estar passando. Então, esse versículo em Apocalipse 21:4 fala que Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas já foram passadas. Então, a nossa vida tem que estar em volta disso, para alcançar a eternidade. Tudo aqui é para a eternidade, né? Então, a gente muitas vezes quer seguir o nosso coração, fala, segue o seu coração, faça o que você pode fazer para ser feliz. Não, um dia tudo vai passar, é ilusão, muita coisa é ilusão. Faça verdade tudo isso. para priorizar a eternidade. Isso é demais, né? E até pergunta do nosso amigo David agora. Sim,
acontecido na igreja. Sim. E muitos preconceitos. Foi muito difícil. Ele olha e diz assim, não, está só adorando a Deus, não se mostrando. Foi muito difícil, muita parte. Não, incrivelmente não. Sabe por quê? Porque desde o momento que a gente começou, nós começamos assim com muita adoração, louvores de adoração, que trazia a leveza, não mexia muito o corpo, era algo que não tinha muitos movimentos e nem havia jeito, não poderia ter movimento sensual, né, de maneira nenhuma. A roupa, ela tinha decência e a gente procurava trabalhar em cima de uma mensagem bíblica que trabalhasse na vida de quem estivesse assistindo também. Entendeu? Então não tinha como esse conjunto não ser bem aceito. Agora nós tivemos algumas dificuldades, sim, quando foi evoluindo um pouco mais e a gente foi colocando outros ritmos, tipo country, né? Aí não teve tanta aceitação. Teve gente falando que imagina usar um chapéu em cima do altar, colocar bota, já está copiando o mundo. Então, assim, tem gente de todas as formas de pensamento também, né? Então, a gente procurava observar, ver o que estava dentro da palavra e sempre conversando, alinhando os pensamentos com a pastora Miriam também. O que ela achava, o resultado que deu aquela primeira apresentação, o que ela achava, continuava ou não. Então, ela sempre ia instruindo também, né? E graças a Deus, como foi assim, eu falo que foi um auge, né? Foi algo diferente, surpreendemos a igreja, né? Então foi muito bem aceito, graças a Deus. Tanto que a primeira turma que entrou era 15 meninas. Já no próximo mês já tinha mais umas 10 querendo entrar. Já via, né? Já Os queria. pais vinham até a gente Nossa, imagina mesmo. pedindo oportunidade. Eu falei, gente, como que a gente lidar com 30 meninas no altar e lidar não só com a dança, mas cuidar de cada uma? Porque eu falava para as meninas que eu tinha até um detetive, de ver se elas estavam frequentando lugares que não deveriam, para dar um testemunho em cima do altar. Então, muitas, eu tive problemas com várias, porque no mesmo tempo que tem as obedientes, tem algumas rebeldinhas, né? Ah, sempre tem, né? As No meio mais. dos jovens, quer Ah, sobressair. Então, chefe. e fazer com que elas entendessem isso foi, assim, uma das coisas mais difíceis. Mas, graças a Deus, acho que o amor a tudo ali que elas faziam, o amor uma pela outra e de querer adorar a Deus sobre todas as coisas, é que deu um bom resultado. Essas meninas que você falou, as rebelde, eu quero tocar. É polêmica. E Entre aspas. Mas assim, essas rebeldes, como que você tratava com elas, Lu? eu tinha uma questão que era até polêmico. Eu colocava de banco. Falava que a fulana estava de banco. Ai, meu pai do céu, podia saber que o negócio não estava bom, né? Tava meio pra lá do que pra cá. Porque acontecia a apresentação, tinha alguém de banco. Eu falava, por que tá de banco? Rebelde, né? Porque saiu fora das regras do que precisa cumprir. Então tinha esse embate muitas vezes, né? Tinha que ter essa sabedoria de lidar porque elas eram jovens também, né? Meninas assim maturas, muitas com compromisso, coração voltado, assim. Mas muitas também que queriam também aproveitar um pouquinho, né, do que o mundo oferecia, achava legal às vezes ir num show. E aí outras pessoas vinham contar pra gente como tá subindo no altar, adorando o Senhor e tá lá no show cantando pro cantor sertanejo. Então, era uma grande dificuldade nessa área. Mas eram poucas também. Você tratava assim, ó, porque você vai entender que eu vou falar. Assim. Então, você tratava no particular, você tratava assim mais reservadamente, assim, ou Não, como é que era na era? frente de todas mesmo. Diferente nas todas assim, Eu das era um todas as pouquinho meninas. carrasca, eu Era? falo. Mas por isso que tinha um pouco de disciplina. Porque se você for Entendi. muito boazinha e muito bonzinho no que você faz, tem gente que aproveita da situação, né? Então, aquele exemplo já servia para todas as outras.
entendeu? Você exortava em amor, mas deixava de Isso, exortar. isso. Vamos colocar assim, né? Tinha uma disciplina. Eu não sabia tudo também, muitas vezes a gente tem que aprender toda hora, todos os dias, né, a lidar, mas com jeitinho, o Senhor sempre vinha instruindo a forma de lidar, dava uma disciplina ali, punha de banco. Teve uma ou duas que eu tive que tirar do grupo, tirei Entendi. mesmo. Isso serviu de exemplo, porque de todas as formas que ia, não obedecia, não tinha como, entendeu? Sempre. Sim, Eu tava falando isso porque eu vi o pastor Marcos Feliciano, você conhece? Ele foi no sim, Congresso dos Gideões e eu vi o negócio dele que eu achei muito interessante. Ele falou que ele colocou uma denominação, ele falou até desse vídeo, se você quiser ver, ele falou o nome da denominação e falou que hoje um pouco dos culpados é eles, por conta das doutrinas que eles colocaram e por conta de muitos jovens. Eles falaram assim, porque antigamente era o que nem você falou, que era comunhão, é aquele tanto de jovens, e por aquele fato de um pastor ou de uma pastora ou de um líder, alguma coisa, ficar muito assim, não pode isso, não pode aquilo, sabe? E uhum, sempre uhum, marretando, aí o jovem, tipo, meio que vai desanimando, assim. Eu entendi o seu caso, realmente você, pelo que você veio me falando, tratava com amor, tentava de todas as formas, sim, então não saía julgando pela aparência, não saía julgando, não, assim. E eu queria até ver o seu ponto de vista também, porque eu comecei a pensar nisso, né? Porque eu falei, caramba, querendo ou não, ele tem um pouco de razão também, né? é, Porque a denominação que ele falou, tipo, colocava tantas coisas assim, por causa talvez de uma pulseira, de um colar, sim, tipo, já julgava o menino, já julgava o jovem, aí o jovem já desanimava e já já não queria ficava saber mais de pesado. Deus, né? Uhum. E aí eles falam que que eles vão dar culpa, ele colocou até um outro exemplo lá que foi muito forte também, que ele mesmo fez isso com duas meninas, as meninas desvirtuou, aí foi pro caminho errado e ele leva aquele peso com ele até hoje. Sim, E eu falei, caramba, mano, o cuidado que a gente não pode deixar. Paulo fala que a gente temos que exortar em amor, que até então, que ele exorta em muitas cartas dele, muitas epístolas dele exorta as igrejas, mas ele fala ali que tem cuidado e tal e tudo mais. Eu queria ver assim com você, né? Porque hoje a gente fala dos jovens assim, a gente eu tenho um cuidado com eles, mas eu também não fico passando a mão na cabeça, não, né? sim. Que é certo, que é errado. Uhum. Mas hoje mudou. Você falou, né, da questão que você tratava as meninas, mas por conta disso, assim, você acha que muitos jovens se perdeu numa época, assim, principalmente naquela época, por conta talvez de falta de sabedoria, não sua, mas dos pastores ou de algumas pessoas que você presenciou alguma coisa assim? Não, nesse sentido, era raro isso acontecer, né? Porque no mesmo tempo, o exemplo eu falo do que eu vivi com o Sim, manancial, né? As meninas que estavam ali. No mesmo tempo, elas viam que era para ser firme, que eu estava sendo firme, cobrando, estava sendo duro, elas viam que aquilo era para o bem. Elas entendi. reconheciam que era uma disciplina, crescimento delas, né? Elas tinham esse Tinham, lado, né? tinham essa convicção. E agora, a pessoa que vivia numa rebeldia, dando mau exemplo, fazendo nunca o que devia, e às vezes subia no altar com a intenção, a motivação É errada, verdade. não pode, não pode, porque isso atrapalha pessoas até que estão chegando na igreja e vê aquele exemplo. Fala, "Uai, mas a pessoa disse ser tão santa, isso e O aquilo, está em testemunho cima não do tá batendo, altar, né? faz isso e aquilo, e no testemunho não bate." Então eu falo que hoje, ser espelho, né, é uma das coisas mais difíceis, né? Poder subir Realmente, no altar com dignidade, genuinidade em tudo que faz, ter verdade na sua vida, é muito difícil. Porque hoje, muitos olhares, não só hoje, naquela época também, em todo o tempo, o ser humano, ele observa muito, né? verdade. A vida do Tem essa outro, de comparação, como se né? comporta. Então, eu não poderia deixar uma que tivesse fazendo uma rebeldia tão grande
que a gente via que parece que tinha gosto de fazer aquilo. Fazia às vezes para desafiar, sabe? Cutucar, Para né? cutucar, para desafiar, falar, não, porque eu faço o que eu quero e ninguém vai me corrigir. Isso era mau exemplo até as próximas juventudes, as meninas que estavam sentadas e queriam ter uma oportunidade de estar adorando ao Senhor também, né, em Sim. grupo, e esperava, orava, estava com a sua vida em dia, procurando fazer tudo certo, e gente brincando com a oportunidade que tinha. Eu falo que o testemunho é tudo. E esse negócio de brincar com as oportunidades de hoje, parece que a galera tá É, numa, numa- tudo quer brincar, tudo quer desafiar. Ah, não tá bom aqui, não pode é. ouvir nada. Pode Não, falar, eu, não assim, pode eu falar falei nada. porque eu tenho esse cuidado, porque qualquer coisinha que você fala, a pessoa já, É, eu já vou leva sair, para outro vou sair da lado. igreja, vou se que tem, Exatamente, é sabe? muito Nossa, complicado. nossa. Antigamente, eu acho que eles eram mais couro grosso. Hoje já é mais pisar em ovos, né? Já é mais difícil. Parece que as pessoas estão mais sensíveis. Hoje não sei o que acontece, não sei te explicar. Mas a gente não pode deixar de exortar, mesmo com amor, mesmo com uma disciplina mais forte, tem que exortar, né? A gente não precisa humilhar, não precisa desfazer de ninguém, trazer um constrangimento para a pessoa, mas agir de forma que aquilo ali seja exemplo para os outros É também, verdade. para que não venham também fazer, né? E ter o temor a Deus. Então, o manancial ele andava dentro desse temor, por isso que durou mais de 7 anos, Durou mais direto. de. É, Tá até hoje aí o até hoje. negócio. Aí as meninas estão aí, gracinha, hoje, né? Hoje tá tudo aí. Vai mudando, porque as meninas estão casando, vai tomando outros rumos, né? Mas graças a Deus, para falar que teve algum problema, alguém saiu da igreja na época, tive problema com uma, mas essa uma eu fui atrás, eu conversei com os pais, expliquei a situação, e na realidade ela não saiu no por causa disso. Ela já estava com a mente e com os pés lá. A intenção já estava errada já. Isso, a motivação já estava super errada. A gente fica muito triste com isso, porque nosso dever é trazer. A pastora Alessandra fala uma coisa muito linda que serve para minha vida. Serve para, acho que para nós todos como líder, né? E o pastor Paulo lutou tanto para trazer almas. Quem somos nós para tirar qualquer um daqui? E a pastora Miriam, ela se doa, a vida dela é pelas almas, né? Luta tanto, é tão difícil a gente conseguir uma ovelhinha ali trazer para a presença do Senhor, para qualquer coisa a gente conseguir tirar também, não é? Tudo Nos tem que tempos ter que a gente um que tá agora, né? Parece que para trazer é um sacrifício, mas para sair é muito, muito. rapidinho, eles já estão. Vocês fazem casa de paz, né? Ver Nossa, como visitar as famílias que estão precisando de Jesus, desse conhecimento para a eternidade. Como é difícil, né? Às vezes a sim. pessoa aceitar, a pessoa abrir o coração de verdade. É isso. Infelizmente, a palavra de Deus vai se cumprindo, né? Vai ficando cada vez mais difícil. E você falou da casa de paz, a gente até foi ontem, eu e o Thiago, na casa de paz, e a gente vê as famílias, né? Pra juventude tá pensando. Tem umas meninas que falam, nunca vou ser mãe, eu nunca vou casar, né? Fala, gente, a família é bíblico, né? É É, o princípio de tudo. Deus viu Adão lá sozinho, e falou, vou dar uma mulher para ele. Aquilo ali é verdade. tudo bíblico, é o começo do começo do começo. E eu, assim, queria até que você falasse isso, desse um recado para as moças que talvez não quer ser mãe ou não quer casar, a importância e o tanto que é satisfatório isso, né? Com Porque todo certeza. mundo fala só, ai, casar, eu já vou Com ficar. certeza. Isso eu estava até comentando com meu esposo esse dia. Felizmente, o ser humano tem ficado muito, eu falo assim a real, egoísta, né? De olhar somente para si, não querer dificuldade, não querer trabalho. E hoje, as meninas, a maioria das meninas que eu vejo, eh, olhando esse mundo moderno, de ter, de conseguir alcançar alguma coisa, de viver o melhor, de poder passear, viajar, ter a sua liberdade, tem trazido esse tabu na vida, né?
de não pensar em querer ter filho. Ah, filho dá trabalho. Criança, nossa, vai tirar minha liberdade. Só que isso é um princípio de Deus, né? A família tá no centro do coração. Já pensou se você que fala não quero ter filho, é uma opção sua, né? O Senhor te dá o livre-arbítrio para isso. Mas você já pensou como vai ser as gerações daqui a um tempo? As famílias, filhos que temem ao Senhor, novos pastores, novos missionários, novas pessoas que estão aí, mulheres fortes, para trabalhar, para fazer, para orientar, para poder definir a nova geração. Como que vai ser? Vai acabar, não é verdade? Os nossos filhos são campos de lentilha. Eles precisam ser treinados ali dentro da palavra de Deus para poder dar frutos lá na frente, né? E construir gerações fortes também, porque eu não sei o que vai ser dessa geração se as famílias acabarem. Prezo muito eu vou ser papai agora, né? Nossa, eu falo, cara, eu quero dar o aporte pro meu filho, quero dar apoio, quero estar ali com ele, quero ensinar os princípios bíblicos para ele, eu quero, Sim, sabe, eu tenho um primo que eu me espelho muito na criação dos filhos dele, do filho dele, né? E uns tempo atrás nós encontrou ele no shopping, ele sabe, deve ter o quê? Se tiver 1 ano é muito, de hoje. E aí ele foi lá na livraria lá que tem, lá, comprar uma Bíblia de desenho uhum, para ele ficar já. que graça. E, gente, ele, Tá sabe, ele vendo? São sabe, para ele detalhes. não, ali ele não sabe o que é, ali é só figura para ele, mas ali já no consciente dele já começa a trabalhar alguma coisa. Exatamente. E é de Eu falo, nossa, pequenininho, né? É lógico que hoje as mulheres não conseguem, é muito difícil um casal ter 10 filhos como antigamente, né? O mundo hoje evoluiu, é muito diferente, tudo é muito caro, tudo é muito difícil. Criar filho hoje, no mundo que a gente vive, com cada um com um pensamento diferente do outro, gêneros diferentes que tem aí, né? Infelizmente atuando na cabeça, na mente dos filhos, gente em escola, várias referências difíceis. Mas a gente não pode olhar isso, né? Eu acho que o filho, ele traz uma alegria tão especial para a vida do casal, é só quem tem que vai saber. É algo tão especial, é uma alegria tão grande uma criança dentro de casa que ela muda tudo o contexto ali. Ela muda. É muita inocência, é beleza. Então a gente não pode olhar somente para as dificuldades e desanimar, falar, eu não quero ter filho, minha geração vai acabar aqui. Não, não pode. O Senhor, da mesma forma que cuidou dos nossos pais com 10, 12, 15 filhos, vai cuidar da gente hoje, com um filho, com 2 filhos. Ele vai dar o mesmo sustento, vai gerar todas as condições que você precisa. É confiar em Deus, né? Lu, nós estamos chegando na reta final, mas encerrar, e pede pro convidado deixar uma mensagem para a galera do Fones aí, né? De jovens aí, a galera que tá crescendo cada dia mais. E deixa aí sua mensagem final, seu recado aí, essa é a hora de. Não que tá já. Eu falo bem pouquinho, Não, vocês perceberam, né? não, mas nós tá doido, nós falou já mais de 1 hora aqui, tranquilo. Ó. Mas deixa um recado aí, esse é o momento de. Abre seu coração, Lu. Primeiramente, agradeço novamente e a mensagem que quero deixar para os jovens, para esse grupo vejo que está firme, lutando para ter crescimento, para alcançar mais jovens. Permaneça firme, vá em frente, apoie o seu líder, dê honra a quem tem honra, que o Senhor vai te honrar. Pode ter certeza que todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida, ela vai se cumprir, independente de tempo, de lugar, o Senhor é fiel para cumprir. Então, faça a sua parte com todo o seu amor. Adore a Deus sobre todas as coisas. Coloque o temor na sua vida e apoie a sua igreja, a sua liderança. Seja firme, porque a gente precisa de vocês para estar cada dia mais sendo fortalecidos também no trabalho. E tudo gera em torno da obra do reino.
É isso, galera. Galera, foi mais um episódio do Funes Podcast. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou nós aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Não esqueça de divulgar isso aqui, esse trabalho. Né? Mostra para sua mãe, para seu pai, para seu tio, para várias pessoas aí. Se inscreva no nosso canal e lembrando, todo sábado às 20 horas nós temos culto Funes aqui na IQ sede da Pastora Miriam, Avenida Rio Branco, 685 Estação, cidade Franca. Se você estiver fazendo uma visita, faça aqui. Certo? Galera, esse foi mais um episódio. Quero deixar um grande abraço para a Lu. Lu, muito obrigado, viu? E desculpe qualquer coisa. Eu. E estamos sempre aí a portas. Certo? Galera, boa noite. Tchau.